Coisas que o seu pastor não te ensinou, de onde veio a Bíblia, nosso primeiro vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos protestantes desconhecem, que é de onde a Bíblia veio, né? Como é que a gente sabe que a Bíblia realmente é verdade? De onde que surgiu esse livro? Quem definiu esse livro? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Você já se fez essa pergunta de como a Bíblia foi formada? Quem definiu a Bíblia? A Bíblia ela não caiu pronta do céu, né? Às vezes, sendo protestante, a gente tem essa ideia na cabeça, mesmo que de forma muito implícita, né? A gente tem essa ideia de que a Bíblia ela é um livro mágico que desceu do céu, né? Ali fechadinha com seus 73 livros, né? Ou 66, como os protestantes acreditam. Mas isso não foi desse jeito, né? A gente precisa entender como a Bíblia foi formada para entender também a autoridade da igreja, né? E hoje nós vamos entender isso, como o cânon bíblico foi formado, que impacto isso tem na vida dos filhos, né? Dos nossos filhos, da formação dos nossos filhos. E vamos também aprender sobre quais concílios definiram a Bíblia, né? Nós vamos entender um pouquinho de tudo isso aí. O nosso maior problema hoje são as várias denominações, né, em que elas se contradizem entre si e todas elas dizem usar a Bíblia, né? Todas elas têm aí a sua doutrina firmada pode ser em versos soltos, pode ser toda uma teologia baseada em versos bíblicos que estão fora de contexto. Então aí nós temos várias denominações que se dizem bíblicas, né? Mas como é que a gente vai saber qual que está certa? Como que a gente vai ter certeza de que uma denominação está certa? Você poderia dizer, por exemplo, que é só pegar a Bíblia e ler e ver qual que tem base bíblica, e você vai encontrar isso em várias denominações. Então, seria difícil dizer qual delas não tem uma base bíblica se você usar só a Bíblia, né? E a gente pode encurtar esse caminho, começando pelo começo, né? Qual foi a primeira igreja? E a gente pode ainda fazer melhor do que isso. No que os apóstolos acreditavam. A gente vai começar justamente aí pela Bíblia, né? O que a Bíblia diz. E depois a gente vai passar para as outras partes de história, né? Fatos históricos comprovados. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 19 até o 21, Pedro vai dizer que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Você pode dizer, não, Yasmin, mas esse verso está falando de profecias. Quando Pedro ele cita isso, né, a palavra aqui usada, é para dizer das revelações, né, da própria Bíblia como um todo, né, das Escrituras como um todo. E lá no capítulo 3, né, Pedro ainda vai confirmar isso, dizendo que Paulo, né, ele escreve cartas e muitas dessas coisas nessas cartas são de difícil compreensão e as pessoas elas costumavam deturpar isso, né? Lá em 2 Pedro 3,16, ele vai dizer o seguinte, ó. Isso mesmo faz ele em todas as cartas ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras para a própria perdição. Então existem versos, existem contextos bíblicos que são difíceis de entender, e Pedro está dizendo que Paulo falava dessas partes das escrituras, né? E que as pessoas elas costumavam a torcer, como acontece hoje em dia, né? E lá em Atos 8, do 30 ao 31, o eunuco, quando ele conhece ali Filipe, né? Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? O eunuco diz o seguinte, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então a Bíblia ela precisa de algo além dela mesma para conseguir ser compreendida, né? Para ser interpretada. Nós não podemos, né? Simplesmente pegar a Bíblia e sair lendo sem entender vários pontos, né? Como contexto, como o momento, né? A época que está sendo falado, né? Para quem está sendo dito, quem está dizendo. Então existem muitas coisas que realmente precisam ser explicadas que a Bíblia não vai falar dela mesma, né?
Aqui a gente já tem algumas comprovações de que não é tão simples assim ler a Bíblia, né? E agora nós vamos para a formação do cânon bíblico. A fé no Novo Testamento, ali na época dos discípulos, né, depois da ressurreição de Cristo, e até com Cristo ali, ela era uma fé oral, né? Ela era passada de forma oral. Então as pessoas, os apóstolos, né, os discípulos dos apóstolos, eles passavam tudo de forma oral. Para vocês terem uma noção, o primeiro evangelho foi o de Marcos, que a gente tem comprovações aí. Provavelmente foi o de Marcos. E ele só foi escrito em 65 a 70 depois de Cristo, né? A primeira carta que a gente tem certeza de que foi escrita, pelo menos aponta-se que essa carta foi uma das primeiras, é uma carta de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses. E é interessante porque elas são cartas, né? Então, o que a gente tem ali? A gente tem comunidades que já existiam, igrejas já estabelecidas, onde Paulo, Pedro, os apóstolos, eles enviam cartas exortando essas igrejas. Então, a maior parte dessas igrejas, de que a gente tem notícia, né, de que a gente tem ali essas cartas sendo direcionadas, elas já existiam. Então, a fé é transmitida de forma oral. O que a gente tinha, né, isso vai ser comprovado também lá em 2 Tessalonicenses 2,15, onde Paulo diz que as pessoas elas tinham, né, que dar ouvidos à tradição oral, né, e aquilo que foi escrito para eles, né, que eram nas cartas mesmo. O que a gente vai ter ali nos primeiros séculos, né, século 1 e 2, era o Antigo Testamento, né, e a gente vai ver agora sobre a questão do Antigo Testamento, porque não é tão simples como as pessoas pensam, né? Hoje em dia a gente pega a nossa Bíblia, né, e vê o Antigo Testamento e fala, nossa, né, já tinha o Antigo Testamento, mas não era bem assim que acontecia. Porque o Antigo Testamento, assim como hoje, existiam versões do Antigo Testamento. Então, qual o Antigo Testamento? Porque, diferente do que as pessoas pensam, não era só um Antigo Testamento. O que se tinham eram cópias das cópias. Provavelmente, os originais, por exemplo, do Pentateuco, eles foram perdidos no cerco de Nabucodonosor, né? No cerco da Babilônia. Foi ali queimado o templo e provavelmente muitos dos escritos originais foram queimados ali. Então, o que se tinham eram cópias do texto original. E uma dessas versões era a Septuaginta, que era uma versão grega das cópias dos manuscritos originais, né? E nós tínhamos outras versões ali, que eram também cópias que eram usadas pelos escribas, pelos fariseus, né? Então, a gente tinha cópias das cópias, como a gente tem hoje, né? Nós não temos os escritos originais, nós temos apenas cópias das cópias, né? E eu gostaria de apresentar para vocês o livro do Justo Gonzalez, né? E olha só o que ele vai dizer lá na página 21. Em todo caso, a importância da Septuaginta foi enorme para a igreja cristã primitiva. Essa é a Bíblia que a maioria dos autores do Novo Testamento cita e exerceu influência indubitável sobre a formação do vocabulário cristão dos primeiros séculos. Ademais, quando aqueles primeiros crentes se esparramaram por todo o império com a mensagem do Evangelho, eles encontraram na Septuaginta instrumento útil para sua propaganda. De fato, o uso que os cristãos fizeram da Septuaginta foi tal e tão efetivo que os judeus se viram obrigados a produzir novas versões, como a de Áquila, e a deixar os cristãos na posse da Septuaginta. A Septuaginta, para quem não conhece, isso daqui é uma versão, né? A Septuaginta era a versão grega do Antigo Testamento que era copiada das cópias dos manuscritos hebraicos, né? Ela provavelmente foi finalizada ali, foi fechado o seu cânon no século III a.C. Então, provavelmente há referências em que Cristo e os apóstolos, eles usavam a Septuaginta. E até a época de Cristo, né, até a época ali antes do evangelho ser propagado,
os judeus aceitavam, tá? Mas aconteceu que justamente porque os apóstolos passaram a usar a Septuaginta, lembrando que a Septuaginta no Antigo Testamento tinha 49 livros, tá? Não é 46. 46 foi o que a igreja definiu depois, mas eram 49 livros, né? Os protestantes, eles só aceitam 36. Por quê? Porque no sínodo de Jâmina, né? Ali quase no século I depois de Cristo, né? Em 90 depois de Cristo, se iniciou o processo de fechamento do cânon judaico, né? Esse cânon, ele foi justamente começou ali o processo de fechamento desse cânon com 36 livros, né? Na verdade, se não me engano, são 24, com 24 livros, para poder se diferenciar dos cristãos da época. E é justamente nesse cânon que Martinho Lutero ele vai se inspirar para tirar os 7 livros do Antigo Testamento já estabelecidos pela igreja ali, tá? Então, olha que interessante, né? Martinho Lutero, ele se apoia justamente num concílio, né? Num sínodo ali, né? Numa escola que tinha ali em Jerusalém. Ele se apoia nesse concílio, um concílio que foi feito justamente para se diferenciar dos cristãos. Então, os judeus eles não queriam ter nada que ver com os cristãos, e aí eles estabelecem o Sínodo de Jâmina, fechando o cânon ali, né, em 90, mais ou menos, depois de Cristo. O Novo Testamento ele vai ter algo muito parecido, né? Então, a gente já sabe que ali os cristãos, né, os apóstolos, eles usavam a Septuaginta com os 49 livros, né? E o Novo Testamento ele vai ter uma situação muito parecida. Só que agora do lado dos cristãos, né? Dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos ali. Porque o que acontece? Começou a se ter heresias, né? Marcião, os gnósticos, né? Passou-se a ter várias heresias e pessoas que diziam que eram cristãs, mas acreditavam em sérios problemas heréticos ali, né? E uma dessas pessoas era Marcião, né? Marcião, ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento e pai de Jesus. Então, ele acreditava que o Antigo Testamento não deveria ser lido nas igrejas, né? E aí, o Gonzales, né? Eu recomendo muito esse livro, História Ilustrada do Cristianismo. O Gonzales, né? Ele é protestante, inclusive. Ele vai dizer que a igreja ela teve mais ou menos 4 respostas ali principais, né? Para poder combater essas heresias, né? Para combater o gnosticismo, né? As heresias que estavam entrando ali na igreja. E quais que eram essas respostas, né? O cânon. A igreja ela não tinha definido um cânon, né? Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Antes de Marcião, não existia uma lista de livros do Novo Testamento. Para os cristãos, as escrituras eram os livros sagrados dos judeus, em geral na versão grega chamada Septuaginta. Além disso, costumava-se ler nas igrejas alguns dos evangelhos e cartas dos apóstolos, particularmente as de Paulo. Quando começa a entrar essas heresias, né, a igreja começa ali a ter um consenso, né, de quais livros iriam ser realmente considerados como sagradas escrituras. Então, uma das 4 principais, né, formas de responder às heresias foram o quê? O cânon, que eles começaram a definir, o credo apostólico, que ele vai dizer que é exatamente o credo que nós usamos, nós católicos usamos, né, o credo apostólico, a sucessão apostólica, porque como se começaram a dizer que só um apóstolo que devia ser ouvido, começou a dizer que só o discípulo de tal apóstolo que devia ser ouvido, e a igreja encontra ali, de acordo com Gonzales, né, nós católicos acreditamos que a sucessão apostólica foi estabelecida por Cristo, mas o Gonzales ele vai dizer que para combater as heresias, a igreja se apoia na sucessão apostólica de Pedro. Então, através de Pedro, nós temos ali sucessores e a igreja se apoia nisso para combater as heresias. E o termo, a igreja católica, a igreja universal. Então, assim, para combater as heresias, o termo católico ali, o termo universal,
foi usado, porque não era mais uma igrejinha que estava ou em Alexandria ou ali em Jerusalém, era uma igreja universal e também com o evangelho universal, né? Vocês percebem que para poder dizer quem que era cristão de verdade, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, ela usava justamente o que a igreja usa hoje como base de fé, que é justamente o cânon bíblico correto, o credo apostólico, a sucessão apostólica, né? O termo igreja católica, né? Vocês percebem isso? Que para combater as heresias que tinham ali no início, é usado a mesma armadura, né? As mesmas respostas que nós usamos hoje para dizer quem realmente é cristão ou não. O estabelecimento do cânon, né, dos 27 livros do Novo Testamento e também do Antigo, né, como eu já disse para vocês, ele foi gradativo, tá? Não teve um primeiro concílio ali, já nos primeiros séculos, que definiu o cânon, né? A igreja, ela olhava aquilo que realmente era condizente com a fé, e aí o que era aceito, né? As cartas que eram mais aceitas em várias igrejas, né? E aí nós tivemos alguns concílios, mas eles só acontecem, né? O primeiro concílio foi o de Hipona, e ele só acontece em 393 depois de Cristo, né? Ele já chegando no 4º século ali, né? E ali tem a primeira lista, né? Esse concílio é conhecido justamente por estabelecer a primeira lista com os 27 livros do Novo Testamento. Depois, nós temos o Concílio de Cartago, que é em 397 e também em 419, que ele confirma essa lista. Depois nós temos o Papa Inocêncio, né, em 405, onde ele reafirma essa lista em uma carta. E aí depois nós só vamos ter outro concílio, né, em Florença, em 1442, onde é reafirmado o mesmo cânon. E também depois nós vamos ter o Concílio de Trento ali, né, com a Reforma Protestante, a igreja reage ali com a Reforma com o Concílio de Trento. E aí a gente tem a definição solene, né? Então, o Concílio de Trento, ele é um concílio infalível. Então, ali no Concílio de Trento, em 1546, nós temos a definição solene do Antigo e do Novo Testamento, agora estabelecidos os 46 livros do Antigo Testamento e os 27. Já no 2º século ali, a gente vai ter Orígenes, Santo Irineu, eles já citando algumas cartas, alguns evangelhos que já eram comuns nas igrejas, né? E Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte, né? Um grande padre, né? Grande Santo Agostinho. Ele vai dizer o seguinte: eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse a autoridade da Igreja Católica. E você vai perceber que isso faz muito sentido. Porque se a Bíblia ela se auto-interpretasse, ela se auto-respondesse, nós poderíamos duvidar dela. Porque não haveria uma garantia externa de que ela é inerrante. Quem poderia garantir que a Bíblia realmente não foi uma farsa? Quem poderia garantir realmente que a Bíblia ela não foi alguém que pegou não sei, pegou vários livros lá e reuniu e disse que eram aqueles livros, né? E é isso que acontece com as seitas, né? Que a gente conhece como seitas, aí até mesmo no meio protestante. O que essas seitas elas acreditam? Acreditam em livros específicos de profetas que dizem ter revelações. Profetas que dizem, por exemplo, que receberam uma revelação e foram, né, na floresta, encontraram sei lá o quê. E a gente não tem uma confirmação disso, né? A gente não tem uma autoridade que diga realmente essa pessoa ela teve uma revelação, essa pessoa realmente teve uma revelação de Deus. Então, se a Bíblia se auto-interpretasse, nós teríamos sérios problemas para crer na autoridade da Bíblia. E agora nós vamos para a parte prática, né? Como é que o católico deve ler a Bíblia, né? Yasmin, como é que eu vou fazer, então? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o católico ele lê a Bíblia na liturgia. É importante a gente estudar a liturgia, né? Como a missa acontece. Por quê? Porque a Bíblia ali ela é a consumação, a liturgia, né, em si, né, o sacrifício de Cristo, ele é a consumação de toda a Sagrada Escritura. Então, quando a gente vai para a missa, né, vai participar da liturgia, nós estamos participando ouvindo a Bíblia. É por isso que a gente fala que não convém levar a Bíblia à igreja,
Não porque nós não podemos, mas porque a liturgia ela é para ser ouvida. E a palavra que é dita ali, né, palavra do Senhor, ela é para ser ouvida e não lida naquele momento de liturgia ali, né? Outra coisa interessante é que a gente deve usar o catecismo, né? Eu vou mostrar aqui o mais conhecido, né? Que é o catecismo amarelinho, né? A gente deve ler a Bíblia, né? Juntamente com o catecismo. Por quê? Porque o catecismo vai nos ensinar o que a Bíblia quer dizer. Então, nós precisamos de uma interpretação externa, né? E a gente vai lembrar, quando a gente está ali usando o catecismo, justamente do que Santo Agostinho dizia, né? Sem a igreja não existe Bíblia, né? E nós temos que estar sempre em oração e comunhão com a igreja, né? Quando a gente começa a estudar a Bíblia dessa forma, né, com a história, com fatos, que é o que a igreja faz, nós vamos perceber que todos os pontos, né, que a igreja coloca sobre a Bíblia, eles têm fundamento histórico, fundamento contextual, que a gente chama de exegese, né, hermenêutica. A gente vai ter tudo isso fundamentado ali quando a igreja ensina para nós. Foi por isso que eu me converti, né? Porque eu vi na igreja católica as respostas que os protestantes não tinham, né? Para poder explicar a Bíblia ali, né? Textos difíceis começaram a ficar fáceis quando a igreja interpreta, né? Quando tem autoridade da igreja. E para confirmar o que Santo Agostinho dizia, olha só o que o catecismo diz lá no parágrafo 85. Olha só. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, para interpretar as escrituras, nós precisamos estar dentro da igreja católica. Quando nós dizemos de Bíblia para as crianças, né? Como que a gente vai ensinar a Bíblia para as crianças, né? Porque quando a gente vai para o meio protestante, é simplesmente ler a Bíblia, né? Simplesmente interpretar aquilo que está escrito, unir um verso com o outro, né? Fazer ali uma cadeia de versos e aí a gente interpreta a Bíblia. E aí para a criança fica muito mais fácil, né? Entre aspas, né? Só que o que acontece? Com as crianças isso é muito mais complicado até que com os adultos. Por quê? Porque a criança, ela não tem uma moral definida para poder discernir fatos históricos. Uma criança, por exemplo, ela não vai conseguir discernir o que é certo e errado. Eu falo crianças pequenas ali, antes da idade da razão, antes dos 7, 8 anos, né? Elas não têm essa moral definida. E essa moral, ela precisa existir porque a criança ela tem que entender o que é certo e o que é errado. E isso muitas vezes, não fica explícito na Bíblia. Muito pelo contrário, às vezes é uma situação ali que nós mesmos nós nos confundimos, né? Será que isso foi certo? Será que isso foi errado? E quando você dá esses fatos históricos para a criança, né? Porque a Bíblia ela é um livro de fatos históricos, né? Fatos comprovados, né? A Bíblia ela é um livro histórico. Quando você fala esses fatos para a criança, quando existe ali uma certa ambiguidade, né? Nas ações dos personagens, a criança ela não consegue discernir o que é certo ou errado. Né? Então a gente não pode simplesmente entregar isso nas mãos da criança. A gente não pode simplesmente dar versos bíblicos, né, para ela e contar histórias para ela dessa forma. Então o que a gente faz, né? A gente precisa levar nossas crianças para a liturgia. Nós precisamos, por exemplo, uma coisa que é muito eficaz, que os protestantes fazem muito e é realmente muito eficaz, é deixar a criança decorar versos, mas não qualquer verso. Tá? Procure deixar a criança decorar, por exemplo, os salmos, né, os evangelhos, né? Por isso que o catecismo, quando ele começa, ali, principalmente o catecismo infantil, quando ele começa por Cristo. Quem é Cristo? Porque ele é a consumação, ele é aquilo que é concreto.
Cristo, ele não é uma ambiguidade, ele não é uma pessoa ali que a gente não sabe se ele está fazendo certo ou errado. Não, Cristo é a concretude da Bíblia, ele é a consumação de toda a Sagrada Escritura, né? Então a gente começa pelos evangelhos, dê versos para ela decorar, né? Ensine a liturgia, leve ela na liturgia, explique para ela, né? Olha, meu filho, na liturgia nós fazemos isso, né? O que acontece na liturgia é assim, é o sacrifício de Cristo. Isso vai ajudar muito a criança, né? O que eu faço, né? Deixar mais claro aqui como é que eu faço, né? Geralmente eu uso o catecismo, né? O catecismo infantil. Se eu não me engano é do Monsenhor Álvaro. Eu gosto muito desse catecismo, principalmente para crianças muito pequenas. Eu uso esse catecismo uma vez por semana. Durante a semana a gente decora um verso bíblico ali, um verso simples, às vezes com uma musiquinha, e eu coloco a criança para meditar. Mas meditar não é daquela meditação que os adultos fazem, né? Procurando uma verdade, porque a criança ainda não sabe fazer isso. Então, o que eu faço? Eu ponho a criança ali sentada, eu conto a história para ela, uma história bíblica ou de algum santo, e eu vou perguntando para ela. Por exemplo, essa semana a gente viu de um rapazinho que ele se converteu, né, à fé, e nessa conversão o pai dele não aceitou e o pai dele enforcou, né, ele 3 vezes, né? E aí eu fui contando essa história, eu sei que parece forte, mas com linguagem simples é mais fácil. E aí eu fui contando, né, pros meus filhos, né, e falando, você imagina como que o papai dele fez isso? Olha só o tanto que ele amava a missa. Então, imagina ele saindo de casa, escondido, indo para a missa e olhando o padre levantando a hóstia ali. Pensa como ele ficava feliz de encontrar Jesus. Imagina o amor que ele sentia. Imagina o quanto Jesus ficava feliz com ele, né? Imagina, e aí eu contei uma outra história paralela, né? Imagina que é você evangelizando, não falei dessa forma, né? Mas contei pra ele, imagina que você tá lá na pracinha, né? Onde a gente vai, e você encontra o seu amiguinho ali, e o nome desse amiguinho é tal, e você fala, olha amiguinho, você quer ir comigo pra missa, né? E esse amiguinho aceita, ele vai escondido pra missa, e ele começa a amar Jesus, ele fala pra você assim, né? O nome do meu filho é Ezequiel. Ezequiel, eu amei muito ir à missa, eu quero ir à missa todos os domingos. Quando você faz isso com a criança, né, você coloca ela para imaginar, você conta a história, você coloca a criança na história, ela começa a meditar, ela começa a se colocar, ela usa a imaginação e começa a se colocar ali. É por isso que é a importância de dar a leitura em voz alta, de contar histórias, né, da educação clássica ali, permeando a imaginação da criança, né, alimentando a imaginação da criança, para que quando ela chegue na idade da razão, né, você consiga mostrar para ela, ela consiga discernir o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente faz, a gente tem que ser muito claro, mostra o erro, né? Por exemplo, vai contar as histórias bíblicas, né? Davi, Golias, né? Quem é o certo? Davi. Quem é o errado? Golias, né? Davi cometeu um erro, não sei, Jonas cometeu um erro, né? Uma história muito concreta é a de Jonas, né? Jonas ouviu a voz de Deus e ele não obedeceu, então é algo concreto. Então, quando você for contar as histórias bíblicas, né? Você tem que mostrar o certo e o errado, a virtude que você quer mostrar ali, e ponto. Não deixe a criança tentar adivinhar quem é o certo e o errado, porque ela não tem capacidade intelectual para isso antes da idade da razão, certo? Essa é a forma que eu faço. Então, fazendo um resumo aí, né? A Bíblia nasce da tradição católica, né? O padre Paulo Ricardo, ele vai dizer que a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer a profissão de fé, a gente não diz creio na Bíblia. Porque não faz sentido, porque a fé católica, ela não nasce da Bíblia. Ela nasce de Cristo, de uma pessoa, né? A verdade, ela é uma pessoa e não um livro. Então, quando a gente pensa na Bíblia, a gente aceita a Bíblia e a gente toma a Bíblia como base de fé porque a igreja definiu a Bíblia. A igreja nos disse
que esse livro é confiável. A igreja nos disse que esse livro é o livro que é realmente inspirado pelo Espírito Santo. Então é por isso que nós não temos, por exemplo, isso na profissão de fé. Creio na Bíblia como única verdade. Não existe isso. Porque nós cremos na igreja. E quando nós cremos na igreja, nós cremos na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro católico para católicos. Né? Um livro de cartas católicas ali, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Quando um protestante, né, vem, não sei, difamar ou falar alguma coisa da gente, a gente não se abala, porque onde é que está isso na Bíblia? O católico, ele não tem isso, tá? Não é que ele não pode provar isso. Todas as doutrinas, elas podem ser provadas, né, dentro da Bíblia, mas o católico não precisa disso. O católico não precisa provar onde está na Bíblia, porque a Bíblia vem da igreja e não a igreja vem da Bíblia. Então pense nisso, meus queridos irmãos. Esse foi o nosso estudo, o primeiro vídeo aqui do canal, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser aprender, né, como aplicar isso melhor, como aplicar isso na prática, né, como é que eu faço com as crianças, me siga lá no Instagram, a Yasmin Pimenta, né? Eu vou deixar o arroba aqui embaixo. As referências bíblicas também estão aqui embaixo, tá? Lá no Instagram eu dou a prática, né? Como é que eu faço nos stories, eu mostro, né? Como é que a gente faz para rezar o terço, né? Como é que eu faço com as crianças, estudos. E se você quiser apoiar esse apostolado, né? Eu decidi que eu vou fazer disso um apostolado, né? Porque realmente é o que vocês me pediram, é o que vocês têm me mandado várias mensagens sobre a questão da fé, da catequese. Se você quiser me ajudar, né, a apoiar esse apostolado, você pode ir lá na bio do meu Instagram e tem materiais, tá? Eu não tô aqui pedindo pix de graça para ninguém, mas você pode apoiar comprando um dos meus materiais, né, para crianças, né, de homeschooling, né? Lá no meu Instagram eu falo sobre homeschooling, sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre maternidade, rotina. Então você pode me apoiar comprando um dos meus materiais, tá bom? E esse foi o nosso vídeo. Fique à vontade para comentar aqui alguma dúvida que você teve, né? Para ir lá no Instagram e perguntar alguma coisa nas caixinhas de pergunta. Deus abençoe vocês, que nosso Senhor, que esse vídeo possa realmente ter edificado a vida de vocês e até a próxima.